Oi pessoal, eu sou Alessandro e esse vídeo, como de costume, é oferecido pela Comic Boom de Biteria de São Paulo, que apoia pra caramba aqui o Ministério. Tem um trabalho muito legal com os clientes. Se você quiser conhecer o trabalho da Comic Boom, o link está na descrição, tá certo? Mas vamos ao assunto desse vídeo. Esse deve ser o primeiro vídeo que eu faço sobre um quadrinho estrangeiro, sobre um quadrinho publicado no estrangeiro. É claro, Batman, Superman, Homem-Aranha são quadrinhos importados, mas eu leio são quadrinhos estrangeiros, mas eu leio em português. Agora eu vou falar sobre um quadrinho que está em inglês, assim, acho que é a primeira vez que eu faço sobre um quadrinho que eu não li em português. Se bem que são mais de 2.000 vídeos no canal, né? Eu posso estar esquecendo alguma coisa. Mas até onde vai a minha memória, esse é o primeiro, né? E vai ser sobre o Batman do universo Absolute da DC aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu abrir aqui o pacotinho. Já estava aberto, mas eu coloquei de volta para proteger. Isso foi uma cortesia da Comics and Signatures, que é uma loja que vende quadrinhos importados e faz um trabalho muito legal. Esse aqui, ó, Absolute Batman. Faz um trabalho assim, muito bacana, assim, você ter a experiência de uma comic shop aqui no Brasil. Os quadrinhos estão chegando nos Estados Unidos, eles estão chegando aqui também, às vezes com uma semaninha de diferença, ou quase que na mesma semana. Eles fazem um trabalho realmente muito rápido, muito bom, e por cortesia deles eu pude ler essa edição aqui, esse Absolute Batman, né? E cara, pra mim foi legal por algumas coisas, porque eu sempre deixo para ler quadrinhos em inglês num outro contexto, sabe? Falar, eu tinha alguns, né, tinha uma quantidade até razoável, tinha a Saga do Clone toda em inglês, por exemplo, tinha uns 3 ou 4 ônibus em inglês, mas eu sempre deixava para depois, para ler depois. Por quê? Porque eu tenho que admitir que meu inglês é truncado. Então eu até compreendo boa parte das vezes, mas fica lenta a leitura, eu acabo não tendo tanto prazer. Eu acabei lendo na minha vida mais artigos acadêmicos, coisas que estão numa outra linguagem, em inglês, coisas que eu não preciso assim, experimentar a sensação de prazer, sabe? Porque a gente vai lendo só para captar o que está ali. Mas eu vou dizer que eu achei ótimo ler isso aqui. E uma das coisas que mais assim me marcaram e que eu fico pensando que se eu tivesse feito isso antes, agradeço aí a Comic Signatures por proporcionar isso agora, talvez o meu inglês estivesse diferente. Que foi ler uma issue, foi ler uma edição única, vamos chamar assim, uma mensalzinha. Para alguém que tem um inglês como o meu, cara, esse tamanho aqui de revista é o ideal. Porque quando eu comecei a cansar por estar lendo em outra língua, a revista acabou. Eu sei que o encadernado eu podia ler um pouquinho e parar, mas não é assim que eu lido psicologicamente com a coisa. Então eu pegava lá um encadernado de 300 páginas e me desanimava. Pegar uma edição de 22 a 30 páginas, uma coisa assim, não sei exatamente quantas páginas tem isso aqui, cara, funciona bem diferente. Eu consegui ter prazer lendo isso aqui. O inglês é simples, não é um inglês complicado, e eu tive prazer. Inclusive, fiquei pensando, né? Ler essas issues para a galera que está aprendendo inglês e quer ter um inglês na sua rotina pode ser uma coisa muito boa. Acho que talvez melhor do que um encadernado, pelo menos no começo. Em vez de pegar um livro de 300 páginas, pegar um gibizinho de 22 a, sei lá, 40 páginas no máximo é bom. Então foi bem legal para mim, inclusive para esse exercício do inglês. Mas vocês não vieram ouvir falar disso, né? Vamos à história, né? Vou mostrar uns desenhos para vocês e enquanto eu explico. Esse universo Absolute, mostrando aqui o Absolute Batman, é o seguinte. É uma espécie de universo Ultimate da DC. Nós temos a cronologia começando agora, os personagens sendo apresentados nesse momento, eles não têm essa carga cronológica que o universo principal tem, e os personagens também estão sofrendo releituras. Esse Batman aqui não vai ser o mesmo Batman do universo tradicional, ele vai ter características próprias. O pressuposto desse universo Absolute me parece ser o seguinte: os personagens possuem menos recursos. Eles possuem menos recursos que no universo tradicional. A pergunta que é colocada é o seguinte: como que eles se virariam num contexto onde muitos dos recursos que os definem, dos elementos que os definem, não estão presentes? Como o Batman faria, por exemplo, sem a sua riqueza, sem poder se financiar? Como que o Superman faria sem ter tido uma família tal como ele teve? Enfim, é como se o mal, nesse universo absoluto, vamos chamar assim, ele fosse mais forte. Inclusive foi explicado assim, que no universo principal nós teríamos uma espécie de energia Superman predominando. E nesse universo dos títulos absolutos,
nós teríamos uma energia Darkseid. Enfim, então aqui nós vamos ver um Batman que é escrito pelo Scott Snyder, que trabalhou com Batman durante muito tempo, e desenhado pelo Nick Dragotta. E vou dizer, cara, os desenhos do Dragotta são ótimos, vou voltar a isso, né? Não, vou falar de uma vez. Pensa, olha pra isso, é um visual do Batman que é muito mais brutamontes, assim. Me parece ter um pouco de Cavaleiro das Trevas em algumas páginas aqui, em outras não, mas em algumas sim. É um Batman mais brutamontes, assim, inclusive no uso das suas armas, assim. A coisa tem menos finesse, sabe? É mais bruta. E é um Batman que não é pobre, mas não é rico. É um Batman de classe média, assim. Ele é um engenheiro, inclusive é o fato dele ser engenheiro que permite ele fazer as traquitanas dele. E, bom, a gente vê várias piadas em relação ao Batman várias vezes. Qual o poder do Batman? Ah, o poder do Batman é o dinheiro. Qual é o que define o Batman? Ah, ter grana, né? Ele pôde fazer tudo. Aqui nós temos um Batman sem grana, que inclusive tem que usar da sua inteligência para, sei lá, usufruir de recursos que Gotham poderia colocar à disposição dele. E Gotham vai sendo assolada por uma gangue ultraviolenta, mas ultraviolenta mesmo, que mata crianças, que faz coisas. E nós vamos ver essa situação pelos olhos de um Alfred, que não é um mordomo, pelo menos até então não foi mostrado assim. Ele não é um mordomo, ele é completamente diferente do que conhecemos, mas é bem interessante, de alguma maneira conversa com o Alfred do universo tradicional. Parece que não na primeira camada, mas conversa sim. Eu estou evitando dar spoilers, tá? Por isso que eu estou falando assim. E, cara, nós vamos ver uma espécie de grande estreia, de grande combate do Batman, né, com essa gangue que é muito violenta. E o Batman aqui realmente soa diferente do Batman que nós conhecemos. Isso eu achei bem legal. É outro Bruce Wayne. É um Bruce Wayne, mas não é o mesmo Bruce Wayne, sabe? E a própria tragédia que o definiu, ela acontece, mas ela acontece de outro modo. Eu não vou falar para não dar spoilers, assim. Mas ainda assim, com todas as diferenças, ele é o Batman. E, cara, nem sempre essas histórias alternativas que mostram o personagem em outro contexto, elas são muito legais. Muitas vezes eu acho que os personagens criados eles carecem de personalidade, ou então tudo soa banal. Não foi o caso aqui. Essa edição de abertura do Batman Absolute, ela foi bem empolgante. É daquelas que a gente lê e dá vontade de continuar lendo a série. Das melhores aberturas que eu já vi o Snyder fazendo, assim. Ótimos movimentos iniciais. Para quem lê Batman, soa como uma leitura criativa. Que a pessoa vai ler e vai pensar, caramba, então isso nesse universo é assim. Cara, que ótima ideia, boa ideia. Por exemplo, o status do comissário Gordon é um status legal. Ele não é comissário, ele é outra coisa. Enfim, boa ideia. E os desenhos do Dragotta, como eu disse, estão ótimos. Quando eu vi as imagens pela internet, eu tenho que dizer que eu não curti não. Mas aqui eu achei que eles ficaram bem legais. E esse Batman grandão, né, meio monstro de academia assim, deu muito certo. Eu curti bastante isso, vai entrar nas minhas melhores leituras do mês. E a DC, cara, bom, vamos falar isso de novo. Acho que eu fui o primeiro youtuber aqui, talvez o único a falar isso. Pô, a DC tá mandando bem pra caramba, né, gente? A DC tá mandando bem pra caramba. Tá fazendo as coisas planejadinhas, botando bons autores nos títulos, enfim. A DC tá num momento muito melhor do que a Marvel. Você está num momento muito melhor do que a Marvel. E esse título aqui veio se somar a isso. Eu vou falar também sobre o DC All-In Special. A Comics and Signatures me mandou também, ou seja, sobre esse começo dessa nova fase, enfim, dessa nova fase também no universo tradicional. Eu vou falar isso. E cara, foi muito legal, acho que é a primeira vez que eu tenho a experiência de ler junto com os Estados Unidos. Saiu dos Estados Unidos, chegou às minhas mãos, foi bem legal. Obrigado, Comics and Signatures. E perdão aí o pessoal pela barulheira, eu tô tendo que gravar de dia hoje porque eu tenho compromisso à noite, não vou poder gravar. Enfim, ainda tá um pouco sobre essa rotina do trabalho aí. Desculpa se teve barulheiro, buzina, coisa assim, eu moro do lado da rua. Mas tá aí o meu olhar sobre Batman Absolute e praticamente junto com os Estados Unidos. Muito legal isso. Valeu, minha gente! E pessoal, dá uma olhada lá no site da Comics and Signatures. Cara, o trabalho deles nessa coisa de transformar, fazer uma espécie de gibiteria, de comic shop dos Estados Unidos online é realmente muito bacana. O contato com eles é um contato muito cordial, eles atendem muito bem ao cliente e assim, deram aí esse apoio ao Ministério e me permitiram falar de coisas que não estavam nem no meu horizonte, né? Enfim, jabazinho do bem aqui pra você. Se tiver vontade aí de acompanhar uma mensal
tal quando no momento que sai nos Estados Unidos pode ser uma boa. Lembrar também dos outros jabás aí, né? Principalmente do link da Amazon que está na descrição também para fazer alguma compra. Quiser usar esse link, ajuda demais o canal. Não esquece de curtir, de comentar e de compartilhar esse vídeo. Se não for inscrito, estiver chegando por agora, se inscreve que tem vídeo sobre quadrinhos sempre por aqui, tá certo? Valeu, forte abraço e até o próximo vídeo.